Ok, gente? Vamos começar, né? A gente vai começar. Vamos lá então, né? Vamos lá, Juraci. Vamos lá, Grimaldo. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Primeiro, eu queria saber se Grimaldo aí já falou um pouquinho. Todo mundo disse que estava escutando ele bem. Eu só queria só uma confirmação. O Bruno já tinha dito que estava escutando. A Luísa está escutando bem também. Tem alguém que não está escutando bem o meu áudio? Está todo mundo escutando legal aí? Dá só uma respostinha aí para gente. Eu vou começar falando aqui um pouquinho, só para me apresentar, né? Não sei se vocês me conhecem, né? Meu nome é Juraci Almeida. Eu trabalho com BI já há um bom tempo e sou formado na área de tecnologia, tenho uma especialização na área de banco de dados. Entrei na carreira de BI já tem mais ou menos uns 7 a 10 anos e de lá para cá eu venho participando de diversos projetos. E a área de BI é algo que eu já estava buscando desde a universidade. Quando eu estava na universidade, eu já queria trabalhar com algo ligado a banco de dados. Naquele tempo, eu queria trabalhar como DBA, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a área de Business Intelligence, e aí entrar nessa carreira, muito pelo professor Grimaldo, a quem eu agradeço, e eu tenho a oportunidade também de trabalhar junto, de estar junto, e atualmente eu continuo atuando em projetos de BI, já aqui no estado da Bahia, e também estudando para fazer um projeto de mestrado voltado para a área de Big Data. Então, essa é um pouquinho da história de Juraci Almeida. Meus contatos estão aqui no slide, para vocês que não me conhecem ainda, né? Tem meu site, tem um e-mail, se você quiser também dar uma olhadinha no meu canal no YouTube, eu coloco alguns vídeos sobre a área de BI lá, e também tem alguns cursos que a gente pode falar mais para frente. Então, esse é um pouquinho da minha história, da minha experiência como profissional de BI. Em vários desses projetos de BI, eu tive a oportunidade de estar na equipe de professor Grimaldo e desenvolver, né, aumentar minha experiência ao longo de todo esse tempo. Então, eu espero que o conteúdo que eu venha trazer aqui ajude bastante a vocês que estão começando ou que já começaram e querem se desenvolver mais na área de BI. Tudo bem? Então, por favor, Grimaldo, com você. Ok, Juraci. Pessoal, vocês que já me conhecem, né, do Aprenda Virtual, ou que estão chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, eu já estou na área há muito tempo, tenho mais de 15 anos trabalhando com BI, e hoje a gente vai pretender falar um pouquinho desse mundo. A gente vai entrar em todas as nuances importantes do trabalho com Business Intelligence. A gente quer reservar um período para que vocês façam as perguntas. Vocês podem ir fazendo as perguntas no bate-papo. No final da aula, vamos reservar uns 20 a 15 minutos para responder essas perguntas. Ou seja, o tema é a gente apresentar o webinar, né, falar de tudo sobre a área. E aí vocês podem ir perguntando, ou para mim ou para a Juraci, a gente vai dar uma olhada no bate-papo, depois passa esse bate-papo e aí a gente tira essas dúvidas, ok? Vou apresentar um pouquinho aqui a agenda que vai ser hoje, o que a gente vai mostrar. Fizemos uma agenda, a gente dividiu aqui, Juraci tem uma grande especialização na parte de ETL, eu vou deixar ele falando um pouquinho de ETL, que Juraci conhece muito, trabalha muito com isso no dia a dia dele. Eu vou abrir falando do panorama do Business Intelligence, a gente vê onde é que a gente está concentrado, vou falar sobre a estrutura de Data Warehouse, a gente vai ver isso. Depois, Juraci vai falar um pouco das fontes de dados e do processo de ETL. Eu volto e vou falar um pouco da construção do DW, a gente vai explicar para quem não conhece o que é um DW, o que é um Data Warehouse, e aí a gente vai falar dos conceitos, das nuances, das construções, e Juraci vai dar um encerramento sobre modelagem multidimensional. Ok? Então, eu vou começar. Luciano chegou aqui, eu estou vendo que tem mais um participante. Luciano, você está ouvindo a gente? Está tudo tranquilo? Escreva aí no bate-papo se não estiver ouvindo, ok? Lembra vocês que está tudo sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar, certo? Quem não estiver ouvindo, fala aí no bate-papo. Vamos lá. Bem, gente, panorama geral sobre Business Intelligence. Não sei se vocês sabem, mas hoje há uma verdadeira disputa nas empresas sobre
quem é que busca a informação? Quem é que traz a melhor informação? Você sabe que hoje há uma estrutura dentro da empresa hierarquizada entre diretores e gerentes que estão num ramo muito competitivo. E para se trazer informação não é uma coisa fácil. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode contratar uma consultoria para trazer essa informação para você, ou seja, uma pessoa externa que traga essa informação para você. Né? Você pode trabalhar com o pessoal da sua empresa, ou seja, as pessoas que estão trabalhando na sua empresa podem trazer essa informação para você, mas invariavelmente isso tem que ser rápido. Hoje a gente não tem mais tempo de aguardar a informação, ou seja, de esperar que a informação demore tanto para chegar às nossas mãos. Então você sabe qual é a pergunta mais comum entre diretores e gerentes? Né? Alguém sabe? Vocês sabem? Vocês querem escrever aí no bate-papo? Vou dar essa chance. Bruno, você que é um cara que estuda muita coisa, você sabe qual é a pergunta mais comum? Tem alguma ideia? Tomar decisão de forma rápida. Como eles fazem isso? Ou seja, como é que eu crio uma forma de tomar decisões dentro da minha empresa, mas de forma rápida, de forma imediata? Então, para fazer isso, como eu citei, ou trabalhando com consultoria, ou trabalhando com os membros da minha empresa, é uma forma de eu resolver isso. Mas não vai chegar a ser tão rápida. Existe um mecanismo, que é o que a gente utiliza em Business Intelligence, que é a matéria-prima, vamos dizer assim, é o que faz surgir o processo de Business Intelligence, que é você estar usando dados. Ou seja, todos os dados que estão ao redor da minha empresa, e eu falo não só os dados que estão dentro do seu banco de dados, hein? Não estou falando dados que estão na planilha lá do gestor. Estou falando dados no contexto em geral. Dados que estão fora da empresa, dados que você pode trazer para melhorar os seus dados. Existe isso. Às vezes você enriquece os seus dados trazendo os dados de fora. Então, use os dados que estão ao seu redor. Ou seja, o processo de Business Intelligence, ele é permeado por dados. Então, eu necessito trabalhar com dados para que o processo de Business Intelligence aconteça. Eles estão espalhados, como eu falei, sistemas legados, com terceiros. Você já pensou quanto de dados existe na mão de terceiros? Ou seja, quanto eu posso usar isso? Empresas de cartão de crédito mesmo têm dados sobre os meus clientes. Eu posso coletar esses dados e usar dentro da minha empresa. Os sistemas, os sites webs que eu tenho residente, que eu acesso, vamos dizer assim, as pessoas que estão transitando, como eu falei, as planilhas, os parceiros gerais, ou seja, os dados estão aí. Então, o processo, o panorama de Business Intelligence, ele é abarcanhado, exatamente, ele é plantado em dados, mas não foque apenas nos dados que estão na sua mão. Saia um pouco fora da caixa, pense que os dados que estão fora da sua empresa podem lhe ajudar, os dados que estão com parceiros podem lhe ajudar. Ou seja, todo tipo de dado, ele viabiliza a criação de processo de Business Intelligence. A gente não vai entrar na seara aqui de falar, Grimaldo, mas esses dados podem não estar com qualidade. Mas o que interessa é que os dados estão aí e que você pode trabalhar com eles. Não se limite aos dados que você tem aí na sua empresa, nunca. Esse panorama já acabou e a parte de Business Intelligence veio exatamente para reunir, porque ele facilita isso. Bem, as respostas, né, tudo que estão, quer dizer, que está lá mesclado nos seus dados, você tem que dar algum jeito de transformar isso em algo útil. Esse algo útil, ou seja, pegar os dados e extrair respostas, a gente chama de informação. Ou seja, derivações dos dados, os dados brutos, ou seja, do jeito que eles estão aqui acoplados, eu passo a trazer informações com esses dados. Então, na verdade, é um dilema, né? Você tem muitos dados, talvez à disposição, como eu falei, né? Dados fora da empresa, no contexto da empresa, mas como transformar essa informação em informação útil? Então, o processo de Business Intelligence passa por isso, ele entra nessa seara de você pegar o dado e transformar em uma informação útil. Então, é necessário que você estabeleça as respostas que estão lá nos dados, mas trazendo e criando informações de valor. Ok? Você tem, no processo de Business Intelligence, você transforma isso para informação. Ok? Bem, como eu posso fazer isso no meu dia a dia? Eu tenho várias formas de transformar dados em informações no meu dia a dia. Eu começo
todo o processo de Business Intelligence indagando os meus gestores. Ou seja, poxa, eu quero fazer um BI e não sei por onde começar. Eu digo, ó, você tem dados de parceiros, você tem dados em planilhas, você tem dados nos sistemas, você tem um dado que quer chegar a uma resposta, você tem que estabelecer perguntas para essas respostas. Eu sempre, quando eu vou conversar com os gestores e que eles estão interessados em fazer um processo de BI, eu sempre questiono isso. Quais são as perguntas que você quer fazer para o seu negócio? Como é que você quer transformar esse dado em informação? Então, eu gero uma série de questões para que eles façam essas perguntas. Todas essas perguntas que eu coloquei aqui são só perguntas dos gestores, não é do analista de BI. Isso é uma determinação, uma necessidade do gestor. Então, por exemplo, aqui, ele me pergunta, Grimaldo, meu interesse em fazer BI é saber o faturamento do que eu ganho na minha empresa nos últimos semestres. Eu queria saber qual é o melhor aluno da minha escola. Eu queria saber quanto eu gasto semanalmente com determinada atividade. Eu quero saber quanto eu arrecado. Ou seja, são perguntas que ele quer respostas. Mas para que ele quer respostas? Porque ele quer tomar alguma decisão. Então, no panorama de Business Intelligence, a gente está passando aqui devagarzinho. Você está vendo que eu saio do brainstorm, onde eu tenho várias pessoas que podem resolver esse problema para mim. Eu escolhi o processo de BI para resolver isso. Utilizei o dado da empresa, dado aqui, dado com parceiro, dado com cliente, e estabeleço perguntas para achar respostas. Por quê? Porque as respostas vão gerar as informações que eu desejo. Mas tudo isso tem uma premissa básica, que é tomada de decisão. Então, esse é o fundamento do BI, ou seja, tomar decisão. E para isso, você vai instigar muito perguntas. Qual a pergunta que você quer fazer? Não é você, analista de BI, que vai se preocupar com essas perguntas. Essas perguntas são derivadas e são extraídas dos gestores. Então, é o gestor que sabe o negócio, é o gestor que acompanha o negócio. Então, ele é que tem que saber qual a pergunta ideal que ele tem que fazer para criar um projeto de BI, ok? Mas foque sempre nisso. A ideia é tomada de decisão. Ele está querendo isso, ele está querendo chegar a essa premissa. Para fazer isso, eu tenho vários métodos. O que a gente optou é fazer o que a gente chama de armazém central. Esse armazém central, ou seja, tem vários... Aqui uma analogia que a gente fez com uma logística. Cada caixinha dessa é como se fosse um banco de dados. Eu vou tentar juntá-las em um único local, ou seja, extrair todas as respostas de um único local. Por que fazer isso? Porque você sabe que é muito difícil você ir pesquisar banco a banco. Eu vou pesquisar o banco do cliente, vou pesquisar na planilha, vou pesquisar informação em dados abertos, ou seja, como é que eu trago isso para um lugar seguro, rápido, simplesmente tem que ser rápido, e eu tenho que tomar decisão. Então, a gente entende que o processo de Business Intelligence passa muito por um estabelecimento de um contexto central que a gente chama de banco central. Esse banco central, mais tarde a gente vai falar que é o Data Warehouse, ok? Com isso, eu gero todas as informações que eu quero. Gero tudo. E as perguntas têm que ser respondidas por esse banco central, ok? Ou seja, essa informação central, esse banco de dados centralizado vai responder todas as perguntas. Isso acelera. Você não precisa ir em todas essas caixinhas, você vai em uma caixinha só, pois essa caixinha reúne todo mundo junto, ok? Com isso, tenho o meu banco centralizado, já sei as perguntas que eu vou realizar, sei quais são as respostas que eu vou dar, porque o banco centralizado vai traduzir isso, né? Eu posso montar o que a gente chama de dashboard. Ou seja, dashboard é a parte final, ou seja, são as informações valiosas que os gestores querem. Então, muita gente me pergunta, Grimaldo, o processo de BI é um processo grandioso. Ele envolve a descoberta, né, do dado que você quer utilizar, as perguntas que é bem difícil de você extrair no primeiro momento do gestor, que ele não está acostumado a pensar essas perguntas. Você tem o seu papel de montar aquele banco, aí já é um papel seu de montar o banco centralizado e depois construir esses dashboards, que são as informações tão valiosas para tomar decisão. Ok? Então, esse é o panorama do Business Intelligence. Certo? Vou passar aqui a bola para o professor Juraci. Ele vai explicar agora o contexto geral desse panorama, ou seja, das ferramentas, de como é construído esse panorama, para que facilite isso para você. Tá legal? Juraci? Tudo bem, Grimaldo? Ótima explanação aí do panorama
da área de Business Intelligence, da construção de um Business Intelligence que você colocou aí. E, pessoal, aproveitando esse gancho de Grimaldo aqui, vocês estão olhando aí na tela agora a arquitetura de uma solução de BI. Então, dando uma passada aqui nos itens que fazem parte dessa arquitetura, Grimaldo falou, você tem as diversas fontes de dados, tem os diversos dados espalhados na sua organização. O cliente ele tem esses dados espalhados em planilhas, esses dados espalhados em sistemas, espalhados na nuvem. Então, são o que nós chamamos de fontes de dados. Essas fontes podem ser tanto arquivos, como eu disse, planilha, arquivos de texto, podem também estar armazenados em bancos de dados diversos. Então, essa é a primeira etapa da construção de um BI. Com essa informação, com esses dados detectados, você foi até o cliente, iniciou o projeto, fez as perguntas ao cliente, extraiu dele quais são as perguntas que ele deseja responder, você vai identificar aonde esses dados para responder essas perguntas estão. Provavelmente elas vão estar espalhadas na organização. Vai estar no sistema de contabilidade, vai estar no sistema de pagamentos. Então, você vai ter que concentrar isso tudo no BI para oferecer a resposta ao cliente e, assim, ele tomar a decisão mais precisa. Porque com o BI, com o Data Warehouse, né, com a arquitetura toda do BI, ele vai conseguir concentrar esses dados que estão espalhados em um único repositório. Ou seja, você tirar do armazém e colocar em um único local. Então, voltando aqui, a gente tem as fontes de dados, que foi o que eu já dei essa introdução. Com essa informação detectada, você identificou junto ao cliente, você passa para um processo que nós chamamos de ETL, que é a extração, transformação em carga. Nós vamos falar daqui a pouquinho, eu vou entrar em detalhes aqui para vocês. Mas você faz essa extração desses dados, dessas diversas bases, você transforma, você vai corrigir alguns desvios, você vai transformar esses dados, sumarizar esses dados para que eles tenham uma melhor qualidade e geram informação de maior qualidade. E, por fim, você dá a carga no que nós chamamos de Data Warehouse, que é esse grande repositório de dados. Daqui desse Data Warehouse, você pode consumir essa informação da melhor maneira com diversas ferramentas que nós chamamos de ferramentas OLAP. São ferramentas onde você vai poder construir as análises, construir esses painéis ou dashboards que o Grimaldo falou nesse instante. E se você quiser ir mais adiante ainda, porque perceba, você conseguiu concentrar aqueles dados espalhados, conseguiu examinar esses dados que estavam espalhados em diversos sistemas, em diversos lugares na sua organização, você concentrou em um único lugar, e a partir de agora você consegue tomar uma decisão mais acertada, porque você consegue cruzar esses dados. Só que você está cruzando essas informações, você que está gerando essa informação. Se você quiser ir mais além na arquitetura de BI, você pode ainda implementar uma solução de data mining, e você vai começar a descobrir o conhecimento nesses dados que você concentrou aqui no BI. Então, a solução de BI, ela traz justamente toda uma quantidade de recursos para o gestor, para ele ter uma decisão e até descobrir como sua organização está e como sua organização pode melhorar. Então, a gente, como analista de BI, como profissional da área de BI, é essa visão que a gente tem que ter. A gente tem que fazer a pergunta certa para trazer os dados corretos que vão virar as informações que vão ser a base da tomada de decisão do gestor. E é essa arquitetura que a gente está vendo que vai permitir isso acontecer. Tudo bem? Eu vou passar aqui agora para a gente entender um pouquinho como é que a gente inicia esse processo da construção do BI. Como eu disse, deixa eu passar aqui. Um minutinho. Ótimo, pronto. Então, qual é o primeiro passo? Né? Grimaldo ele já deu uma introdução, ele já falou até um pouco do que eu estava programado para falar. Mas é justamente a gente, primeiro, identificar quais são os dados. Você foi lá no seu cliente, identificou o que é que o cliente deseja, ele quer tomar decisão em cima de dados que estão espalhados. Ele quer um apoio à decisão, ou seja, ele quer uma solução que vai lhe dar esse apoio. Só que esses dados eles estão em diversas soluções. Eles podem estar em bases Oracle, podem estar numa base SQL
SQL, pode estar em planilhas Excel, pode estar em soluções de compartilhamento, no SAP, em diversos repositórios e até em repositórios que você nem imagina. Podem estar num arquivo de texto, no notebook de um consultor que está na rua coletando informações de clientes. Ou seja, você vai ter que, a partir desse momento, entender aonde esses dados estão e entender como esses dados estão. Porque uma parte essencial da construção de BI é o analista entender os dados do cliente. Você, como uma característica de um analista de BI, é que ao participar de projetos, ele passa a conhecer o negócio do cliente, porque ele vai precisar entender todos os dados que circundam o negócio principal do cliente. Então, ele vai precisar entender como é que os dados de pagamentos são gerados. São gerados em planilhas. E os dados do controle financeiro. Existe um outro sistema. Então, você precisa ir até essas fontes, são as fontes de dados, e entender como é que esses dados estão dispostos, como é que eu vou extrair essa informação de lá e trazer para uma área que nós chamamos de uma área fria, que não vai interferir no processo operacional, para a gente, a partir daqui, iniciar nosso projeto de BI. Então, esse é o primeiro passo. Você identificou o que o cliente quer, começar a entender aonde os dados estão, aonde as fontes dos dados e quais são essas fontes para você construir o BI. Tudo bem, pessoal? Vamos passar aqui para a gente entender qual é o próximo passo. Você identificou quais são esses dados. Só que aí você tem algumas perguntas que você precisa fazer para o cliente e também você, como analista, que ao longo dos projetos você vai entendendo isso, você precisa saber se o cliente ele está pronto para um BI. Por que eu digo pronto para um BI? Porque você pode ser convocado, né, ser convidado a apresentar um BI, a desenvolver um BI para um cliente, só que você chega nessa organização e o cliente simplesmente ele controla todo o seu processo através de planilhas em Excel, sendo que essas planilhas, na verdade, elas não são arquivos de dados, elas são relatórios. E relatórios, normalmente, você tem o quê? Você tem lá um cabeçalho, você tem um agrupamento, no final você tem um rodapé, você tem paginação. E esses relatórios, para você extrair o dado que você quer para um BI, isso vai gerar para você um grande custo. Essa é uma situação. Quando não falamos na situação que o cliente pede para controlar as informações de gastos de seus colaboradores, só que esse controle não existe, ninguém controla, só uma pessoa que controla a parte. E aí, sim, como é que o cliente quer fazer um acompanhamento desses gastos se ele não tem esses dados para fornecer para o BI? Entenda que o BI ele vai consumir os dados existentes. E aí, o BI ele já traz uma colaboração numa situação dessa. Ele já força o cliente, a partir desse momento, a iniciar um processo de organização da sua estrutura, ou seja, ele vai ter que, se ele quer realmente controlar isso, a gente pode dizer, olha, a partir desse momento, você tem que controlar isso através de alguma planilha, através de algum sistema, para que o BI consuma esses dados. Então, essa pergunta, os dados do cliente estão prontos, ela é muito importante, certo? Para a gente conseguir realmente prosseguir no projeto. Outra coisa que eu coloquei aqui é se existem esses dados, é o que eu já falei. Se esses dados nem estão dispostos, se o cliente nem controla essas informações, fica difícil você disponibilizar no BI, né, e até cruzar nada com coisa alguma. Né, já que não existe, então você não vai ter como cruzar, o cliente não vai ter resultado no final, então nem vale a pena você dar procedimento. É para você orientar o cliente, que ele faça um trabalho prévio de cadastramento desses dados, que demora um mês, que demora 2 meses, antes dele iniciar o seu BI. Porque a partir daí, ele vai ter resultados com o BI. Mas sem esses dados, ele vai só... ele não vai ter um resultado esperado. Ok? E os dados distribuídos em diversas bases e estruturas. Né? Então, essa já é um outro desafio que nós temos na construção de um BI. Isso aqui, a gente já consideramos que existem os dados, né? O cliente, de alguma forma, ele controla esses dados, existe um sistema, existe uma base, existe uma planilha. Os dados, eles podem estar espalhados, mas desde que eles estejam armazenados. Não podem simplesmente uma pessoa ter uma planilha com uma linha aqui, uma outra ter um relatório em PDF ali, porque aí isso aumenta muito o custo da construção do seu BI.
E aí, tendo esses dados identificados, qual é o próximo passo? Você identificou onde estão as fontes, você precisa extrair essa informação para o que nós chamamos de uma área fria, ou área de staging. E para fazer isso, existem diversas ferramentas, existem diversas técnicas. Você pode utilizar desde ferramentas livres, como o Pentaho, o Talend, ou como ferramentas pagas, temos o OWB, temos o Data Integrator, ou até utilizar estruturas, linguagens conhecidas como, por exemplo, o SQL, que é a linguagem de consulta. Você tem o PLSQL, que é a linguagem de programação da Oracle. Você tem o PSQL, que é a linguagem de programação do banco de dados SQL Server. Você pode utilizar essas estruturas que o próprio cliente ele pode ter. Ele tem ali um banco de dados Oracle. Você pode utilizar essa estrutura. Se ele não quer pagar, por exemplo, em uma boa ferramenta, você pode construir os pacotes, as rotinas de extração desses dados utilizando esse meio. Mas o interessante, quando a gente entra numa carreira, quando a gente está dentro de uma carreira, a gente conhecer as ferramentas que vão facilitar e otimizar nosso trabalho. Porque você utilizar apenas esses recursos que já estão dentro de um banco de dados, por exemplo, eles não vão trazer todo o potencial que uma ferramenta específica para isso pode trazer para o projeto. Ok? Vamos passar aqui para a gente entender, por exemplo, mostrar como a gente prepara essas fontes de dados. A gente vai conseguir retirar esses dados de lá. E aí, qual é o próximo passo? A gente já sabe onde os dados estão, já temos a ferramenta já temos o método para extrair esses dados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear esses dados. Quando eu digo mapear, é o quê? Você precisa da informação de clientes. Você vai transformar essa informação de clientes em uma dimensão. Então, você precisa sentar junto ao cliente e entender a base de clientes dele, a base de dados, onde está essa tabela de cliente ou esses dados de cliente. Você precisa entender essa modelagem. Por isso que eu disse que o analista de cliente, o analista de BI, normalmente, ele passa a conhecer bastante do negócio do cliente, porque ele entra realmente no assunto principal do cliente, então entende da base de dados, entende dos sistemas, entende do fluxo, dos processos, porque tudo isso vai interferir nos dados que vão servir como fonte para a carga do BI, certo? Então, você já mapeou os dados, você entende a modelagem, aonde esses dados estão, e aí você mapeia isso. Então, a informação de cliente está nessa base, está nessa tabela. Que informações de cliente eu vou trazer para o BI? Eu vou trazer o ID do cliente, eu vou trazer o nome, vou trazer o endereço, vou trazer o telefone, vou trazer o valor da carteira. Que outras informações eu preciso? Se eu tenho um cliente, eu vou precisar de informações sobre pagamentos. Então, onde é que está essa informação? Como eu relaciono a informação de pagamento com os clientes? Então, você já está pensando aí, quando você falou em pagamento, em valores, você já está pensando no que nós chamamos de fato, nas métricas. Então, você, provavelmente, se você vai ter pagamentos, você vai ter clientes. Então, você precisa relacionar esses dois assuntos. Ou seja, você vai ter que entender realmente da modelagem do cliente, para mapear isso, para isso ser utilizado na preparação das consultas em SQL, por exemplo, para você trazer esses dados para o BI. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Está todo mundo acompanhando aí? O último, deixa eu dar uma pausa aqui só para saber se está todo mundo acompanhando bem, está todo mundo vivo. Pronto, o Bruno já respondeu aqui, que bom. Então, vamos passar aqui para frente. Bem, você, como eu disse, você já mapeou as fontes de dados e começou a fazer aquele mapeamento de onde esses dados estão. E agora você vai fazer o passo que nós chamamos de ETL, que é justamente isso. Você vai extrair esses dados, vai jogar numa área que nós chamamos de área fria, né, o staging area, e vai transformar e jogar no seu BI, no seu DW. Esse processo todo aqui, para você iniciar, você precisa fazer tudo o que eu falei a você antes. Você precisa entender os dados do cliente, precisa levantar quais são os dados do cliente, precisa mapear esses dados. E outra coisa, quando a gente diz mapear os dados do cliente, você lembra, quero que vocês lembrem lá do começo, quando o Grimaldo disse, quais são as perguntas que o cliente tem e que respostas ele deseja. Porque esse mapeamento,
ele vai se basear justamente nessa entrevista, né, nessas entrevistas que você tem com o cliente. Então, não é simplesmente porque o cliente quer uma solução de BI que você vai concentrar todos os dados dentro do BI. Você vai ter que identificar que assuntos realmente ele quer analisar dentro do BI. Então, a partir daí, você já identificou suas fontes, você começa esse processo de ETL. E aí, esse processo de ETL, você vai fazer o quê? Você vai extrair, que é você tirar lá dessas diversas fontes, e aí você vai concentrar nesse banco, que nós chamamos de staging area. A motivação é você evitar qualquer impacto operacional aqui nesse ambiente, que é um ambiente de produção do cliente. O cliente está ali no dia a dia usando essas bases, gerando esses TXT, consumindo esses dados, atualizando. Então, você tira essa informação daqui em determinado momento e joga nessa área fria para, a partir daqui, você trabalhar sem impactar no cliente. Normalmente, se estabelece uma janela de D-1, ou seja, normalmente os dados que são extraídos daqui são de um dia anterior, justamente porque no dia corrente o cliente está manipulando os dados. Então, com esses dados aqui na staging area, você extraiu isso utilizando SQL, utilizando uma ferramenta de ETL, você realiza algumas transformações. Por que as transformações, Jesse? Porque você, por exemplo, o cliente ele tem dados em um banco onde a qualificação do gênero para homem e mulher é H e M, e em outro arquivo de texto a qualificação é masculino ou feminino, em outro sistema é homem e mulher, mesmo termo, o valor. Você precisa consolidar isso de uma única forma, porque o BI ele vai ser um repositório e ele vai seguir um único padrão. Então, quando ele chegar aqui no Data Warehouse, se a pessoa pesquisar, eu quero agrupar a quantidade, digamos que você está trabalhando em um BI, onde você tem pessoas físicas lá e qualificar se é masculino ou feminino seria importante na tomada de decisão. Então, quando você for tomar essa decisão, o gestor, ele não quer saber, ele não quer agrupar parte por masculino, parte por homem, parte por H, não. Ele vai, o objetivo dele é quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas homem, ou quantas pessoas do tipo H eu tenho como clientes, qual é a média de pagamentos desses clientes, pode montar um gráfico distribuindo esses pagamentos por gênero, ou seja, você precisa fazer esse trabalho de transformação de dados aqui nesse momento. Outra coisa que nós também fazemos aqui nesse momento é você agrupar alguns dados, porque você pode ter informações aqui em um nível de detalhe muito alto. Você pode, por exemplo, ter informações aqui de detalhes da nota fiscal. Então, em um BI, por exemplo, de um varejo, de um mercadista, o varejista ele até quer saber que as pessoas compram, né, o gerente ali, ele quer acompanhar, foram comprados tantos de açúcar, tantos de leite, mas o gestor, o dono do mercado, os diretores, eles não querem nesse nível de detalhe. Eles querem uma informação normalmente, em um nível maior. Então, eles pedem por gênero alimentício, ou por seção, ou por filial. Então, essa informação que está ali no nível do item da nota fiscal, você consegue agregar, por exemplo, e sumarizar aqui nessa transformação, para, enfim, você jogar no seu Data Warehouse. Eu vou responder aqui uma pergunta que o Bruno está fazendo. Como definir uma boa maneira de agrupar os dados? Alguma boa prática? Bruno, uma maneira de agrupar, não existe assim uma boa prática de agrupar os dados. Tudo vai depender do projeto que você está participando. Eu já tive a oportunidade de participar de projetos onde, vou citar aqui, por exemplo, se pediu para trazer as informações de alunos, por exemplo. Quando vem uma informação dos alunos, ou seja, quando você está trabalhando numa área de educação e você está na escola, está na ponta, você quer acompanhar realmente o rendimento do aluno. Mas imagine que você queira, por exemplo, o gestor, ele não quer saber, normalmente, a nota de Joãozinho. Ele não quer saber a nota, ele quer saber o rendimento da escola. Então, veja que, nesse caso, optamos por colocar um rendimento agrupando as notas.
Tudo bem? Ou seja, foi a situação que pediu ser dessa forma. Poderia ser de outra forma, poderia ser que o gestor ele dissesse, não, eu quero acompanhar a nota a nota da escola para assim eu entender o rendimento dos meus alunos da minha rede escolar. Poderia ser também. Ou seja, vai depender, primeiro, dessa negociação com o gestor e também até de recursos. Justamente, fica meio a gosto do cliente, mas você também tem que expor para ele que existem custos envolvidos quando você aumenta esse nível de detalhe. E esse custo é tanto de servidor quanto custo de performance. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido aí, Bruno, para você. Vou passar aqui e aí no final, se você quiser, a gente complementa. Certinho? Vamos lá. Então, só para finalizar aqui, então, a gente já extraiu os dados, jogou na estadiária, fez essas transformações, essas sumarizações, e aí consolidamos todos esses dados espalhados dentro do Data Warehouse, e aí temos nossa solução, nosso armazém de dados criado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, como eu já disse, o processo de extração de dados da base do cliente. A ideia é evitar, né, o impacto do ambiente operacional. Você pode utilizar, por exemplo, o SQL nessa extração. É uma opção. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Aqui é apenas uma das sugestões. A parte de transformações, você, como eu disse, é padronizar os dados, limpar, agregar. Você também pode utilizar o SQL, mas aqui você já entra em uma lógica de programação. Então é interessante você utilizar ou uma ferramenta para mapear isso, ou utilizar o PLSQL, por exemplo, que é uma linguagem de programação que dá toda essa opção a você. E na carga dos dados dentro do BI, você tem a estrutura de dimensões e fatos, onde você vai ter o versionamento e o processamento dos cubos. Isso tudo já é dentro do BI e existem soluções como o Pentaho que fazem esse processo de tanto versionar as dimensões. O professor Grimaldo vai tocar nisso daqui a pouco, e também o processamento de cubo. Certinho? Por favor. Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo do Pentaho, só para vocês, não sei se todo mundo conhece, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com o Pentaho. Eu já tive a oportunidade, também trabalhei com o Talend, eles são semelhantes, e ele é uma boa solução, porque ele permite a você a construção da etapa ETL de forma bem visual. Você cria mapeamento para desenhar a sua carga. Então, quando eu digo mapeamento, você vai criar, no caso, nós chamamos de mapeamento, porque é um processo, né? Então, você está mapeando de onde o dado vai sair até onde o dado vai chegar. Nesse caso aqui, rapidamente, eu tenho um dado aqui no cliente, que eu já joguei na minha área fria também, no Stage, né? Então, estou lendo da minha área fria, e aí ele está construindo os dados que vão ser inseridos na minha tabela fato. Então, ele faz uma pesquisa na minha dimensão de produto, para obter os dados de produtos, na dimensão de cliente, nessa dimensão de vendas, dos vendedores, dá tempo, ele faz uma seleção desses valores, faz alguns tratamentos e, por fim, ele insere na tabela fato. Isso tudo de forma visual. Aqui, você pode até inserir algum código SQL, mas ele é mínimo. A própria ferramenta, ele vai construir esse processo para você, vai só trazer o objeto que você quer e dizer o que você quer que ela faça, que ela constrói esse código por trás. Tudo bem? É uma ferramenta bem interessante. Para quem está querendo começar ou quem quer experimentar uma solução open source, tem a Pentaho, ela é bem completinha. Por favor, Grimaldo. Aqui é um outro exemplo também, só para mostrar a vocês, né, o potencial da ferramenta. Então, no caso aqui, eu também estou lendo, no caso ele está lendo aqui 2 fatos, para construir uma outra tabela fato, provavelmente utilizando informações desses dados dessas 2 tabelas fato. Isso também é possível. Inclusive, eu já participei de projetos onde os dados do BI, eles não eram só utilizados para o gestor tomar decisão. Ele também ele foi utilizado e é utilizado
para outras ferramentas gerarem relatórios gerenciais. As ferramentas, ao invés de manipular aquela grande quantidade de dados de diversos sistemas, elas consomem a informação que está no BI. É muito mais prático e com a maior performance. A informação já está pronta no BI. Então, a ferramenta, ela vai lá, traz o dado já pronto no BI e apresenta para o gestor do sistema, sem precisar ter esse consumo de recursos